No verão de 2010, o mundo da segurança cibernética foi abalado pela descoberta de um worm de computador altamente sofisticado. Apelidado de Stuxnet, esse software malicioso era diferente de tudo que já se tinha visto. Ele não tinha como alvo computadores comuns, mas sim sistemas de controle industrial, a espinha dorsal de infraestruturas críticas como redes elétricas, estações de tratamento de água e instalações industriais. As pistas iniciais eram escassas. Pesquisadores de segurança observaram comportamentos estranhos em sistemas industriais, particularmente no Irã. Sistemas estavam apresentando mau funcionamento, equipamentos falhando e ninguém conseguia identificar a causa. À medida que os pesquisadores se aprofundavam, eles descobriram um rastro digital que levava a um malware altamente complexo e furtivo. O Stuxnet não era um vírus comum. Ele foi meticulosamente projetado para sabotar um alvo específico enquanto permanecia oculto. Sua complexidade, sofisticação e a precisão do ataque deixaram uma coisa clara: não se tratava de um crime cibernético comum. Era uma arma digital. A descoberta do Stuxnet enviou ondas de choque pelo mundo da segurança cibernética. Expôs a vulnerabilidade da infraestrutura crítica a ataques cibernéticos e levantou questões alarmantes sobre as consequências potenciais de tais ataques. O mundo estava agora em alerta. A era da guerra digital havia chegado. Conforme os pesquisadores analisavam o código do Stuxnet, uma imagem mais clara de seu alvo começou a surgir. O malware foi especificamente projetado para sabotar o programa nuclear do Irã, particularmente a instalação de enriquecimento de urânio em Natanz. O Stuxnet explorou vulnerabilidades em controladores lógicos programáveis, CLPs, da Siemens, dispositivos comumente usados para controlar processos industriais. O malware manipulava os CLPs que controlavam as centrífugas usadas para enriquecer urânio, fazendo com que girassem erraticamente e, por fim, se autodestruíssem. O ataque foi altamente direcionado. O Stuxnet continha várias camadas de verificação para garantir que infectasse apenas a configuração específica de CLPs, usados na instalação de Natanz. Foi um ataque cirúrgico, projetado para prejudicar o programa nuclear iraniano, sem causar danos generalizados ou vítimas. A complexidade e a precisão do ataque apontaram para um agente estatal com recursos e experiência significativos. O Stuxnet não era obra de hackers solitários ou cybercriminosos. Era uma arma patrocinada por um Estado, meticulosamente criada para um propósito específico. O Stuxnet foi uma maravilha da engenharia, um testemunho das capacidades avançadas de seus criadores. Ele explorou múltiplas vulnerabilidades, de dia zero, falhas anteriormente desconhecidas em softwares que davam aos invasores acesso não autorizado aos sistemas. O malware foi projetado para ser furtivo e persistente. Ele usou técnicas sofisticadas para ocultar sua presença de softwares de segurança e até empregou certificados digitais roubados para se disfarçar de software legítimo. Uma vez que infectava um sistema, o Stuxnet podia se espalhar silenciosamente, saltando de um computador para outro, buscando seu alvo. Os criadores do malware empregaram um design modular, permitindo que modificassem e atualizassem seus componentes facilmente. Essa modularidade tornou o Stuxnet altamente adaptável, capaz de evadir a detecção e permanecer eficaz, mesmo quando os pesquisadores de segurança começaram a entender seu funcionamento. A complexidade e sofisticação do Stuxnet foram sem precedentes no mundo do malware. Foi um alerta para a comunidade de segurança cibernética, destacando a crescente ameaça representada por ataques cibernéticos patrocinados por estados. Embora o alvo principal do Stuxnet fosse a instalação de Natanz, o alcance do malware se estendeu muito além do Irã. Ele se espalhou por meio de pendrives infectados,
saltando de computador para computador, infiltrando-se em redes em todo o mundo. Pesquisadores de segurança encontraram vestígios do Stuxnet em vários países, incluindo Indonésia, Índia e até mesmo nos Estados Unidos. A infecção generalizada do malware foi provavelmente não intencional, um efeito colateral de sua natureza autorreplicante. A disseminação global do Stuxnet destacou a interconexão do mundo digital e o potencial de as cyberarmas escaparem de seus alvos pretendidos. Também levantou preocupações sobre a possibilidade de danos colaterais, já que a infecção de sistemas industriais pelo Stuxnet poderia ter consequências imprevistas. O incidente do Stuxnet serviu como um lembrete severo de que os ataques cibernéticos não conhecem fronteiras e que as repercussões de tais ataques podem ser sentidas em toda parte. Seção 5.0 e Exploits. As chaves do reino do Stuxnet. O sucesso do Stuxnet dependeu da exploração de vulnerabilidades de dia zero, que são falhas em softwares desconhecidas pelo fornecedor e para as quais não existem patches. Essas vulnerabilidades são como portas dos fundos escondidas, permitindo que invasores contornem as medidas de segurança e obtenham acesso aos sistemas. O Stuxnet explorou 4 vulnerabilidades de dia zero, um testemunho dos recursos e da experiência de seus criadores. Essas vulnerabilidades permitiram que o malware se espalhasse rápida e furtivamente, infectando sistemas antes que pesquisadores de segurança ou fornecedores pudessem desenvolver defesas. O uso de vulnerabilidades de dia zero no Stuxnet destacou a importância da pesquisa e correção de vulnerabilidades. Também levantou preocupações éticas sobre o armazenamento e uso de tais vulnerabilidades por governos para operações cibernéticas ofensivas. A descoberta do uso de exploits de dia zero pelo Stuxnet desencadeou uma corrida na comunidade de segurança cibernética para encontrar e corrigir essas vulnerabilidades antes que pudessem ser exploradas por outros invasores. Seção 6. Danos colaterais. Consequências não intencionais. Embora o Stuxnet tenha atingido seu objetivo principal de sabotar o programa nuclear do Irã, suas consequências não intencionais foram sentidas muito além do alvo pretendido. A disseminação do malware para outros sistemas industriais levantou preocupações sobre o potencial de danos colaterais de ataques cibernéticos. Especialistas alertaram que ataques semelhantes a infraestruturas críticas, como redes elétricas ou estações de tratamento de água, poderiam ter consequências devastadoras. Um ataque bem-sucedido a esses sistemas poderia interromper serviços essenciais, causando caos generalizado e até perda de vidas. O incidente do Stuxnet destacou a necessidade de melhores medidas de segurança cibernética para proteger infraestruturas críticas contra ataques cibernéticos. Também gerou um debate sobre a ética da guerra cibernética e o potencial de consequências não intencionais do uso de tais armas. O legado do Stuxnet inclui uma maior conscientização sobre as vulnerabilidades da infraestrutura crítica e a necessidade de cooperação internacional para mitigar os riscos representados por ataques cibernéticos. Seção 7. O jogo da atribuição. Quem estava por trás do Stuxnet? A sofisticação e complexidade do Stuxnet deixaram poucas dúvidas de que era obra de um agente estatal. Mas atribuir ataques cibernéticos é notoriamente difícil, e os autores por trás do Stuxnet permaneceram um mistério por anos. Evidências circunstanciais, incluindo o alvo do malware, suas capacidades técnicas e informações vazadas, apontaram para um esforço conjunto dos Estados Unidos e de Israel. Essa teoria foi posteriormente confirmada por fontes anônimas envolvidas na operação. O ataque do Stuxnet marcou um ponto de virada na guerra cibernética, demonstrando a disposição dos Estados-nação de usar armas digitais sofisticadas para atingir objetivos geopolíticos.
Também destacou os desafios da atribuição no ciberespaço e a dificuldade de responsabilizar os invasores por suas ações. O incidente do Stuxnet inaugurou uma nova era de ciberespionagem e sabotagem, com países ao redor do mundo correndo para desenvolver suas próprias capacidades cibernéticas. Seção 8. Uma nova era de guerra, a ascensão das cyberarmas. O Stuxnet acabou com a ilusão de que os ataques cibernéticos eram principalmente um incômodo ou uma ferramenta para ganho financeiro. Demonstrou o potencial das cyberarmas para infligir danos no mundo real e interromper infraestruturas críticas. O ataque do Stuxnet inaugurou uma nova era de guerra cibernética, com nações ao redor do mundo reconhecendo a necessidade de desenvolver capacidades cibernéticas ofensivas e defensivas. Os países investiram pesadamente em ciberespionagem, sabotagem e no desenvolvimento de cyberarmas sofisticadas. A ascensão da guerra cibernética levantou desafios novos e complexos para o direito internacional e a diplomacia. As regras de engajamento no ciberespaço permaneceram obscuras, e não havia consenso internacional sobre o que constituía um ato de guerra cibernética ou como responder a tais ataques. O incidente do Stuxnet destacou a necessidade de cooperação internacional e diálogo para estabelecer normas de comportamento no ciberespaço e prevenir a escalada de ciberconflitos. Seção 9. O legado do Stuxnet, um mundo mais vulnerável. Uma década após sua descoberta, o legado do Stuxnet continua a moldar o cenário da segurança cibernética. A sofisticação e o impacto do malware aumentaram a conscientização sobre as vulnerabilidades da infraestrutura crítica e as consequências potenciais dos ataques cibernéticos. O uso de vulnerabilidades de dia zero pelo Stuxnet estimulou uma corrida para encontrar e corrigir falhas de software, levando a melhorias na segurança do software. No entanto, o armazenamento e o uso de tais vulnerabilidades por governos continuam sendo uma preocupação. O incidente do Stuxnet destacou as linhas tênues entre o mundo físico e o digital e o potencial de os ataques cibernéticos terem consequências no mundo real. Também ressaltou a necessidade de cooperação internacional para mitigar os riscos representados pela guerra cibernética. O legado do Stuxnet é um lembrete de que o mundo está se tornando cada vez mais dependente de sistemas interconectados e que esses sistemas são vulneráveis a ataques. À medida que a tecnologia continua a avançar, também aumentará a sofisticação das ameaças cibernéticas, exigindo vigilância constante e inovação diante dos riscos em evolução.